Olá, meu nome é Tássio Reis Eu sou o Lucas Souza. e esse é o podcast de Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Lembrando que também estamos no YouTube e no Instagram. Lucas, velho, que saudade que eu tava de você, como é que você tá? Tanto tempo, né, rapaz? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo contigo? Tô na paz. Tô aqui batalhando para manter esse Geologia Geral ativo. Nós que estamos apaixonados pelos nossos ouvintes. Oh, você tá muito fofo, Lucas. Você elogiando os nossos ouvintes assim, você tá querendo alguma coisa deles, é? É caça-clique o nome disso. A gente puxa um pouquinho o saco dos nossos ouvintes para a gente ganhar o clique de volta, porque a gente percebeu essa semana que 81% dos nossos acompanhantes são aí não inscritos no nosso canal. Nossa, isso é de um absurdo que eu não consigo nem conceber. Nem conceber. De verdade, não desejo mal pro ouvinte nenhum, mas tomara que, se você não clicar agora, a tua unha fique preta. Sabe a unha preta? Que não seja espremida numa porta, pelo menos, pra não ter uma dor, né? Seja só aquele pretinho natural, assim, que deixa feio. Perfeito, perfeito. Não desejo mal não, mas uma unha preta, meu amigo, aí vai ser bem dado, viu? Mas, Lucas, deixa eu te contar o que é que eu tava fazendo na minha vida, né? Eu tava passeando por um grande portal desses aí das internets e eu vi uma matéria curiosa, assim, de um mergulhador finlandês contando da experiência dele em mergulhar entre placas tectônicas na Islândia. Segundo ele, tem uma parte lá da Islândia, como se fosse um lago, ou não sei se é lago ou se é mar, mas uma parte da Islândia lá, onde se juntam duas placas, né? A placa Eurásia e a placa americana, e no meio dessa fenda dá para você fazer um mergulho com os dois paredões do lado. Você já ouviu falar de alguma coisa assim? Já isso aí na Islândia é muito comum. A Islândia, ela fica ali bem no limite mesmo entre a placa euroasiática e a placa norte-americana. Então ela fica num posicionamento estratégico que permite essa possibilidade de você mergulhar entre as duas ali nos locais em que a gente tem a entrada de água. E em alguns locais dá para você ficar um pé em cada uma, a depender da distância da divisão ali entre elas. Caramba, que da hora, hein? Engraçado que eu li o texto e eu continuo falando o nome das placas erradas. Você percebeu? Eu tenho que começar a notar essas coisas para não parecer tão ignorante para os nossos ouvintes, né? Não, mas é que a euroasiática também pode ser chamada de eurasiana. Tá, E essa mesmo tá assim eu certinho. errei, porque eu falei Eurasiática. Eu falei Eurásia, eu acho, né? Mas tá valendo, tá valendo. Os nossos ouvintes entendem, são muito compreensíveis. Ah, com certeza. Eles têm total noção dessas coisas e mentalmente eles pensaram ali, ó, eu acho que é outro nomezinho. Mas quando a gente pensa assim num mergulho entre essas duas placas e a gente pensa que as placas tectônicas estão em movimento, não dá medo não, cara? Será que não corre risco de ter um movimentozinho mais brusco e você ficar esmagado entre uma placa e outra assim, já que você tá bem no centro desse encontro? Então, lá não tem muito, porque lá está num limite de placas que estão separando. É a mesma separação que a gente tem aqui da América do Sul com a África. É que ela se estende até lá em cima. Então, a gente tem essa separação e até por isso é que tem atividades vulcânicas e isso contribuiu, inclusive, para a construção do continente, né, do pedaço de continente ali da Islândia, não é considerado um continente isolado, mas aquela ilha, digamos assim, né, que a Islândia é uma ilha, ela tem uma certa contribuição da atividade vulcânica justamente dessa separação das duas placas. É, além da Islândia uma ilha, Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica a sua própria lei. Essa é a verdade. E tem Paralamas agora do nada no meio do programa. Genial. Mas vai lá, desculpa. Você tava falando que a Islândia é uma ilha e eu acabei te interrompendo. Foi mal. Continua. Não, então. Mas então, a Islândia, ela tem essa característica e esse movimento de separação, né, placas divergentes, a gente já falou de placas tectônicas algumas vezes aqui nos episódios, né? Então a gente já comentou várias vezes de placas que colidem, gerando cadeias de montanhas e tal, e placas que deslizam lateralmente entre elas. E esse é o outro tipo de limite de placa, os que se
distanciam. E aí, o perigo maior que você poderia imaginar ali seria ter alguma atividade vulcânica muito brusca e ter um aquecimento agressivo daquela água naquele local, ou até o próprio magma que veio do fundo pegar o mergulhador. Mas o que a gente tem que lembrar também é que a atividade vulcânica em si, ela está muito mais profunda do que ele está tendo acesso ali enquanto ele está fazendo o mergulho. Então, o perigo não fica tão grande em termos geológicos. Em termos biológicos, eu não sei o que é que pode ter ali que pode atacar ele e causar algum risco a ele. Entendi. É menos tenso do que eu pensei então, né? E como que é o visual assim, cara? Porque eu não faço ideia de qual é a textura de uma placa tectônica. É como se fosse uma grande montanha subaquática mesmo, um paredão de pedra, é uma fenda. É o quê? A descrição dele é que como se fosse, no texto, né, o mergulhador fala que é como se fosse um cenário do Senhor dos Anéis embaixo d'água. É isso mesmo? Que parte do Senhor dos Anéis? Esse é um detalhe bem importante para a gente destacar, não é em qualquer lugar de Senhor dos Anéis. Eu vou ficar muito surpreso se for tipo, os Campos de Rohan. Eu vou dizer, meu Deus, eu quero muito fazer esse mergulho. Não, eu imagino que ele pensou nos locais que eles estavam atravessando corredores de paredões, assim, entre as montanhas. Que o cenário seria basicamente esse. Nas suas caminhadas aí de turismo, você que é um especialista em caminhadas, você já fez várias sem guia. Na categoria da pesquisa anterior, você conseguiu aí passar por alguns locais onde você tinha um corredor entre as pedras, né? E aí você olhava para um lado e para o outro, e às vezes no fim dele tinha uma cachoeira e tal. Então, o cenário seria basicamente aquele: você tá ali no meio de dois blocos enormes de pedra, duas montanhas ali, só que debaixo d'água, né? Tá submerso. Então, não teria nem a cachoeira e você estaria ali flutuando entre essas grandes massas rochosas nos dois lados. Perfeito. E quando a gente para pensar na profundidade desse mergulho, ele fala algo como 50 metros, que dá para você mergulhar 50 metros para baixo entre um paredão e outro. São paredões tão superficiais assim mesmo? As placas tectônicas são tão curtinhas ou é especificamente esse pedaço que ele mergulha e na verdade tem várias centenas ou até mesmo milhares de quilômetros? Provavelmente o local onde ele foi tem uma profundidade mais rasa, possivelmente é o local que é permitido o mergulho também, né? A gente não sabe se é em qualquer lugar do país lá que é permitido o mergulho, mas você teria, ao longo da extensão da falha, que é o que controla ali a separação das duas placas, você teria diversas profundidades diferentes. Então, alguns locais podem ser mais rasos, você tem ali as rochas muito próximas ainda da superfície, o momento de separação, e às vezes você tem essas falhas mais profundas e as profundidades sendo cada vez maiores, como a gente tem, por exemplo, na separação entre a placa sul-americana e a africana. A gente tem profundidade de lâmina d'água de 3.000, 4.000, 5.000 metros de lâmina d'água. Caramba, aí sim é um belo mergulho, hein? Você chega lá embaixo, não tá nem o pó, né? A pressão deve ser de infinitos, né? Enorme. A gente tem especulações de tipos de vida que a gente não conhece, porque alguns equipamentos não chegam na profundidade toda que os mares conseguem possuir, e algumas espécies estão acostumadas a viver no escuro, nas altas pressões, e coisa que a gente não está acostumado a ver. Interessante, bacana. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disney. Quando a gente fala de temperatura, assim, Lucas, esses lugares, né, poxa, Islândia a gente conhece por ser frio pra caramba, por ter lá muita neve, muito gelo, mas também por ter as termas, né, os lugares que são águas termais, né, que são aqueles poços de água quentinha no meio de um frio danado. Quando a gente para pensar nessas fendas, assim, nesse mergulho que ele faz entre uma placa tectônica e outra, é frio pra caramba? É quentinho, porque entre uma placa tectônica e outra talvez saia ali um pouquinho de lava? Ou não dá pra gente ter certeza só indo lá pra ver mesmo? Então, no local que ele mergulha, provavelmente é um local frio, porque não tem essa atividade vulcânica próxima para esquentar. Além disso, lá é alimentado por uma corrente marítima
fria que desce, chamada a corrente da Groenlândia. Então ela vem lá do Ártico e ela desce e atravessa ali a zona da Islândia. Então tudo meio que contribui para uma baixa temperatura dos oceanos ali nas proximidades. Quando a gente fala das piscinas termais, geralmente são locais como a Islândia. Ela tem uma atividade vulcânica intensa, ela tem certo calor interno muito próximo da superfície, né? Lá estima-se que alguns dos vulcões da Islândia vão entrar em erupção a cada 4 anos. Então, são características que fazem com que a gente tenha uma fonte térmica muito próxima da superfície. E aí, quando a gente tem algum lago, alguma coisa, às vezes essa atividade vulcânica esquenta aquelas águas, gerando as águas termais. Às vezes, quando esquenta muito, causa os geysers, né, que são aquela expulsão de água em ebulição, como se fosse um jato para cima, como as baleias fazem, né? Não sei se você já ouviu falar. Mas as piscinas termais teriam a temperatura maior por causa disso, diferentemente das zonas oceânicas mesmo, né, onde você tem ali a entrada de água salgada no sistema. Perfeito, excelente. Quando a gente para pensar nessas questões assim de atividade magmática e também de placa tectônica, é por isso que diversos episódios a gente fala da Islândia, né? Como tem essa junção de duas placas tectônicas prévias, que você tem toda essa atividade magmática e também todas essas belezas naturais, assim, esse cenário que é exótico, né? Porque é muito particular de lá. É isso mesmo? Ou, na verdade, é uma junção de diversas coisas que não estão interrelacionadas entre si? A Islândia é fenomenal, é um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer. Está na minha lista de lugares para visitar. E aí, a Islândia é muito legal também porque tem algumas diversidades de coisas, de tipo as piscinas termais que a gente acabou de falar. E aí, quando mistura com as águas, que são muito bonitas, né? Geralmente em ilhas, você tem uma água muito pura e geralmente mais limpa, e é muito bonita da gente fazer mergulho, da gente tomar banho, essas coisas todas. Então, dá uma beleza muito legal. Além disso, para nós aqui do Brasil, que não estamos acostumados com neve, tem toda a questão de neve. Lá é uma ilha recente, então você tem algumas montanhas recentes, vários lagos também que ocorrem, e tem muitas belezas naturais legais de serem visitadas. Claro que, de alguma forma, a maioria, quando você para pensar em termos de olhar uma vegetação, uma montanha, um pôr do sol, vai se semelhar com vários outros locais que você já visitou na sua vida. Mas em termos de ver um local diferente, com a neve, com essas coisas todas juntas, realmente fica um local muito bonito. Você falando dessas questões assim do pôr do sol, que você vai reconhecer quantos da tua vida, e montanha, que você vai reconhecer. Você tá lembrando meu pai, assim, meu pai, quando a gente ia viajar, e a gente, vamos viajar pra uma praia diferente, vamos pro sul da Bahia, vamos pro litoral norte, pro resto do Nordeste. Aí meu pai sempre falava, não sei pra quê, praia é tudo igual, é areia e mar. É igual você falando aí que o pôr do sol da Islândia vai ser igual. Sendo que até a incidência solar lá é diferente, né? Mas na hora que o sol baixa, é pôr do sol e acabou. E tá valendo, né? Perfeito. Pelo menos não vai ter maluco batendo palma. E um constrangimento a menos, né? Uma outra coisa também é com relação ao preço do dólar, né? Eu entendo que é um sonho seu, mas talvez valha a pena considerar Poços de Caldas. Talvez valha a pena considerar Caldas Novas, né? Tem locais melhores e mais baratos, né? Pra gente ver água quente. Eu até diria que a água quente sai do meu chuveiro, mas hoje em dia, com o preço da energia, nem nela mais tá saindo. Essa é boa. É água quente como a água quente aí do teu chuveiro. Gênio, absolutamente. Ô Lucas, e quando a gente para pensar assim, em toda essa conjunção, em toda essa exuberância que você tá falando, né?
Tem outros lugares em que a gente também pode mergulhar entre placas tectônicas ou ter uma experiência semelhante a essa, assim, ou de repente até lugares que tenham também uma natureza bem exótica, né? A gente tá falando de lugares que parecem o Senhor dos Anéis, né? Os cenários do Senhor dos Anéis, vem logo a Nova Zelândia na cabeça, que parece ser algo bem exuberante, também com vulcão, também com neve, também com diversas belezas exóticas. Você sabe dizer se lá na Nova Zelândia também é junção de placa ou se tem outros lugares que também tenha essa diferença dentro do próprio relevo e dentro da própria ambiência, né, do próprio ambiente mesmo, por conta dessas formações geológicas? Eu diria que para mergulhar entre placas tectônicas a gente tem uma maior dificuldade quando a gente pensa em outros locais assim, né? Na Islândia fica fácil porque atravessa ela, né? O mais próximo que eu pensaria seria ali no leste da Ásia, ali próximo das Filipinas, Japão, que também estão próximos, mas não chega a atravessar, né, o território continental. A Nova Zelândia também está dentro de uma placa. Então, apesar de ter essas evidências todas de vulcanismo, porque ela está próxima de zonas de colisão, tem ali atividade vulcânica também, e tem essa paisagem fantástica que foi onde foi filmado O Senhor dos Anéis, né? Apesar disso tudo, ela não tem essa possibilidade de você existir um lago que seja dividindo as placas tectônicas, né? Futuramente, como a gente já comentou em alguns outros episódios aqui também, a gente teria a possibilidade ali do leste africano, que está se separando, e ali na parte central da Europa, que a gente teria alguns lagos que poderia ser considerado um mergulho entre placas tectônicas, inclusive o próprio Mediterrâneo, né, que separa ali a africana da eurasiana, mas não tão próximo, tão belo, digamos assim, tão evidente de que são duas placas, você encostar a mão nas duas, como acontece no caso da Islândia. Massa. Beleza. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylandia. Lucas, e a Islândia, assim, quando a gente para pensar na formação do país em si, né, um pouco mais distante da Europa, né, surge por conta desse movimento das placas tectônicas mesmo, ou tem alguma outra causa, algum outro motivo para a formação da ilha lá? Então, a Islândia é um local importante e interessante em relação a isso também. Ela, além de estar localizada numa zona de distensão, né, abertura de placas tectônicas, e isso já causa um vulcanismo intenso, ela também tem um ponto quente, ou hotspot, como alguns livros chamam também, né, que é exatamente o mecanismo que gera as ilhas do Havaí. Então, é como se fosse o interior da Terra, levando material para um ponto específico lá. E esse vulcanismo constante ajudou muito na construção da ilha. Então, o que a gente chama ali de um ambiente meio de mistura, tanto de um ponto quente como o de abertura. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a construção do território da ilha ali, devido a essa intensa atividade vulcânica, resultado desses dois processos isolados. Então, todos dois ali alimentam todas essas coisas que a gente veio discutindo aqui ao longo do episódio. Perfeito, meu caro, perfeito. Por isso que a gente fala tanto de Havaí e de Islândia, né? Junta um monte de coisa, junta a placa tectônica com hotspot, com tudo, então fica uma maravilha para quem é geólogo, né? Quando quer falar de coisa recente, fácil de ser demonstrado, né? Porque tá aí na mídia toda hora também, aí fica mais fácil da gente usar eles como exemplo. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral e hoje aprendemos que Paralamas é sempre uma boa citação aleatória. Sempre você não souber o que falar, cita alguma letra de Paralamas que tá valendo. Aprendemos também que é legal mergulhar e ver pedras, mas a gente queria mesmo uma valfenda subaquática. Aonde quer que eu vá. Gênio. Aprendemos também que tome o seu banho de chuveiro quente, veja a janela da sua casa, o sol ir para trás do prédio vizinho e tenha o seu momento semelhante à Islândia. Com certeza. E só falta ficar batendo palma também, né? Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.